do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 8 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai trabalhar sobre representação fracionária dos números racionais. Vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais. Então, os objetivos dessa aula são conceituar números racionais e decimais, percebendo aí a diferença entre eles, fazer a leitura de números decimais e transformar números racionais em frações. Retomando, nas aulas anteriores, você estudou aí sobre os números racionais que são encontrados a partir da divisão do numerador pelo denominador de uma fração. Tá? E na aula de hoje, você vai estar estudando o contrário, ou seja, transformar números racionais em fração. Tá? Então, eu tinha fração, transformo ele em número racional. Hoje eu tenho número racional que eu vou transformar em fração. A importância da tabuada. Para que isso aconteça, é preciso, claro, ter conhecimento da tabuada. Portanto, sempre é bom estudar a tabuada. Prof, mas eu preciso mesmo? Com certeza, não somente para esse período escolar que você se encontra, mas para toda a vida. Pode ter a certeza que você vai precisar estar realizando cálculos de multiplicação, sempre de multiplicação e de divisão, tá? Então, ter o domínio da tabuada facilita muito, né? Você, claro, tem um período que você tem que estudar mais intensamente, mas depois você vai ver que você não precisa mais da tabuada. Imagina em todo momento que você precisar fazer um cálculo, você não tem uma calculadora, um celular ali com você. Todo momento que você precisar realizar um cálculo, eu preciso olhar a tabuada. Estou com 40 anos, eu preciso olhar a tabuada para conseguir calcular uma conta super simples. Não dá para acontecer. Então, precisa saber aí a tabuada. E depois que vocês compreendem, depois tem umas técnicas também, vocês podem pesquisar ali no Google. Tem algumas técnicas em algumas tabuadas para facilitar bastante. Depois que compreende, só vai, tá? Então, lendo os números decimais. Essa questão é bem importante, né? Porque se a prof ditar, por exemplo, escrevam lá no caderno de vocês 56 centésimos. Como que vocês fariam esse número? Escrevam lá, pensem lá como vocês fariam. 56 centésimos não tem inteiro, ou seja, eu vou ter uma vírgula, porque é um número decimal, e não tenho inteiro nenhum, tá? E aí eu escrevo o número 56, tá? Esse seria o resultado. Então, números com vírgula são chamados de números decimais. E eles estão entre os dois inteiros, tá? No caso, 56 centésimos está entre o 0 e o 1. A leitura de números decimais, ela é muito simples. Então, quando eu tenho um número depois da vírgula, eu chamo ele de décimo. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 5 décimos, ok? Quando eu tenho dois números depois da vírgula, eu chamo de centésimo. Então, eu leio o número, no caso, 57 centésimos. E quando eu tenho 3 números, eu leio milésimos. Então, 571 milésimos. Prof, mas por que décimo, centésimo, milésimo? E se eu ler diferente, o que vai acontecer? Tá? Só uma questão antes aqui. Caso o número que venha antes da vírgula seja 1 ou mais, deverá ser lido primeiro como inteiro, né? No caso, não tem, mas se eu tivesse aqui, por exemplo, 3, eu leio 3 inteiros, 571 milésimos, tá? E por que eu leio dessa forma, tá? Porque isso significa que se eu ter 1000 partes daquele valor, vão ser tomadas 571, por isso milésimos, tá? Entre 1000 partes, 571. Se eu ter, por que centésimos? Porque se eu ter 100 partes de alguma coisa, vão ser tomadas 57. E por que décimo? Porque se eu ter 10 partes de algo, 5 vão ser tomadas, tá? Por isso é importante essa leitura de décimo, centésimo e milésimo. Então, aqui os exemplos, 1 inteiro e 4 décimos. Então, eu tenho 1 inteiro. Esse 4 está dividido em 10 partes que foram tomadas, né? Foram utilizadas nesse valor 4. 8 inteiros, 259 milésimos. 61 centésimos. Tá, pessoal?
Então, é por isso que a gente faz essa leitura desse modo. Número decimal e número racional. Qual que é a diferença? Para não confundir, sempre é preciso se lembrar. O número decimal é qualquer número que tem vírgula. Tem vírgula, significa que ele está entre dois inteiros. Então, entre o 3 e o 4, eu posso ter 3, que nem o número que a gente tinha aqui, ó. Entre 3 e o 4, eu posso ter meio, 3,5. Eu posso ter 3 inteiros e 2 décimos. Ou posso ter 3 inteiros e 23 centésimos, enfim. Qualquer número que tem vírgula é número decimal. E o racional é aquele número que vem através da divisão de uma fração, tá? Então, o número racional pode ser decimal também, e o decimal pode ser racional também, ok? Então, o número ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui nós temos 1,25, ele é decimal e ele é racional, porque ele vem de uma fração. Aqui nós temos o 8, apenas racional. Por que apenas racional? Porque esse número ele não tem vírgula, tá? Então, ele não é decimal. Transformando números racionais em fração. Aqui a gente, muita atenção, pessoal, para vocês compreenderem aí a ideia. Para fazer a transformação, você primeiramente vai analisar o seu número racional. Então, a gente vai ter um número racional. Em seguida, irá pensar qual número dividido por qual número resultaria nesse. Então, eu tenho o número racional 4. Pensar, o resultado de uma fração do numerador pelo denominador é 4. Tem diversas divisões que resultariam em 4. Por exemplo, 8 dividido por 2, que seria 8 meios, dá 4. Ok? 16 quartos, dá 4 também. 20 quintos, dá 4 também. Ok? Então, olha quantas frações nós temos para chegar nesse número racional, ok? Assim, as frações se tornariam essas, né? 8 meios, 16 quartos e 20 quintos. Muito tranquilo. Só que nem sempre o meu número racional vai ser assim, super simples, super tranquilo. Ele pode complicar, e ele vai dar uma complicada, tá? Então, o exemplo do slide anterior foi bastante simples, mas sabemos que os números racionais nem sempre são assim. Na verdade, geralmente, eles têm vírgula, eles são decimais também. Vamos analisar outro exemplo mais complexo. O número racional é 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos. Nesse caso, eu leio 1 inteiro e 25 centésimos. Logo, o que deve ser feito é eliminar a vírgula, tornando o numerador e inserir 100 como denominador, porque são centésimos. Então, eu tenho 1,25, o que eu vou fazer? 1 inteiro, 25 centésimos, então significa que o meu denominador vai ser 100. E a partir desse 100, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que não tem vírgula aqui e vou inserir esse número como numerador, tá? Se eu fizer, né, prof, mas dá nesse número, se eu fizer 125 dividido por 100, eu vou chegar em 1,25, ok? O mesmo eu poderia fazer com outro número, por exemplo, 1,6, né? 1 inteiro e 6 décimos. Qual seria o meu denominador? 10, porque é décimos, elimino a vírgula, fica 16 décimos. Ok? Se eu dividir 16 por 10, eu vou obter 1,6, 1 inteiro e 6 décimos. Tá? É importante lembrar que essa é uma possibilidade de fração, havendo muitas outras, mas isso vai ser estudado aí na próxima aula. Tá? Então, aqui nós temos uma possibilidade. Agora eu tenho o número racional 9,9, né? 9 inteiros e 9 décimos. Você já sabe como fazer, ok? Então, como que a gente vai fazer? Tira a vírgula, tornando 99, 9 inteiro e 9 décimos, então o denominador é 10, vai ficar 99 décimos. Se eu dividir 99 por 10, eu vou ter o número 9 inteiros e 9 décimos. Agora é com você. Descubra uma fração para ser formada a partir do número abaixo, tá?
Tenho 8 décimos. Que fração que eu posso fazer para chegar em 8 décimos? Façam lá, pessoal. Então, 8 décimos significa que o meu denominador vai ser 10 e o meu numerador 8. 8 dividido por 10, 8 décimos, que seria o meu número racional. Uma observação, já ressaltei isso para vocês, mas lembrando ainda, é necessário compreender uma questão bem importante. Todo número dividido por 1 resulta nele mesmo. Então, todo número racional, ele pode formar uma fração com o denominador 1? Não, tá? Por quê? Se eu tenho um número racional inteiro, legal, 4, 7, 200, enfim, faço com o denominador 1? Ótimo. Agora, eu preciso analisar que muitos dos números racionais, eles vão ser decimais também, ou seja, eles vão ter a vírgula. E eu não posso ter uma fração, nem que o numerador ou o denominador tenha vírgula. Números decimais não podem estar numa fração, apenas números inteiros. Quando eu faço a divisão, sim, provavelmente, geralmente dá um número decimal. Mas assim eu não posso, tipo 1,6 inteiros, não dá, tá? Teria que ser 16 inteiros, tá? O exemplo em vermelho, ele tá errado, porque eu não posso utilizar a vírgula. O exemplo em verde, certinho, porque o 16 ali seria um número inteiro. Pessoal, então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Deixei de uma forma bem simples aqui para vocês. A gente trabalha alguns números em específico ali, com o denominador 100, denominador 1000 e 10, tá? Então, com a prática, isso vai se tornando cada vez mais simples. Agora, vocês vão realizar algumas atividades para estar treinando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!